Boa tarde a todas as pessoas presentes. Me chamo João Magnus e gostaria de agradecer à organização e aos mediadores pela oportunidade de apresentar meu trabalho por vídeo. Também agradeço a atenção dos pares que compõem a audiência. Meu trabalho é desenvolvido no PPG FAUNB com o apoio financeiro da CAPES. Eu inicio a apresentação desse trabalho intitulado Forma Paisagem em Chão, obra de Artigas no Centro Cívico de Macapá, situando a paisagem de Macapá no território. O território que atualmente compõe o estado do Amapá, antes era abarcado pelo estado do Pará, quando em 1943 foi criado o Território Federal do Amapá. Este território ele está localizado na região norte do país, na floresta amazônica e próximo à foz do rio Amazonas. Foi em 1991 que se concluiu esse processo de desenvolvimento que efetivamente tornou o Amapá um novo estado da federação. O seu território é delimitado pela foz do rio Amazonas, a sudeste, a fronteira com a Guiana Francesa, o Oceano Atlântico, e a porção do território do Pará, que está localizada ao norte do rio Amazonas. Sua capital se desenvolveu na margem do rio Amazonas, em latitude 0 grau. É a única capital brasileira pela qual passa a linha do Equador. Na imagem nós vemos a mancha urbana da, da principal parte da região metropolitana de Macapá, que é composta por Macapá, Santana e Mazagão, sendo Santana essa mancha urbana ao sul da linha do Equador e Macapá essa outra mancha urbana na margem do rio, predominantemente ao norte da linha do Equador. A Avenida FAB, via na qual está localizada a quadra do Centro Cívico, e a obra do Artigas, que foi analisada neste trabalho, está situada ao norte da linha do Equador, na região central da cidade. Aqui eu utilizo um contraste para destacar mais em vermelho a localização dessa avenida, que estende-se do rio Amazonas a leste até o aeroporto da cidade a oeste, ao longo de pouco mais de 3 quilômetros. O traçado urbano que compõe os bairros da região central da cidade é ortogonal e ele se desenvolveu a partir do núcleo histórico de origem pombalina. Mais uma vez, destaco em vermelho a Avenida FAB, nessa retícula da região central da cidade. Em 1958, o aeroporto de Macapá foi inaugurado, e no lugar da antiga pista de pouso foi criada a Avenida FAB, que tornou-se um eixo de expansão e desenvolvimento da cidade em direção ao oeste. A paisagem de Macapá tem o rio Amazonas como elemento compositivo de destaque, e observar essa relação é essencial para uma compreensão mais abrangente da paisagem da cidade. É pelo rio que chegam muitos dos ingredientes que constituem a culinária típica, como o açaí, o camarão, o peixe. Nós vemos que a orla do rio Amazonas tem esse cais, a vida da população bastante influenciada pelo regime de marés altas e marés baixas do rio Amazonas, que é diário, que influencia os horários de carga e descarga dessa mercadoria. No final da tarde, as pessoas começam a chegar para contemplar o rio ou fazer atividades físicas na orla da cidade, que possui um clima quente e úmido, que é característico da região amazônica, e que na orla do rio as pessoas têm a oportunidade de aproveitar um pouco do vento que sopra do rio. A fortaleza de São José de Macapá está localizada à origem da ocupação do território onde hoje é o estado do Amapá. Nós vemos como ela se destaca nessa, nesse centro histórico de Macapá. É uma grande fortaleza que está implantada na margem do rio Amazonas.
A Fortaleza de São José de Macapá é um dos patrimônios arquitetônicos mais emblemáticos da paisagem da cidade. Está inserida no cotidiano, como nós vemos nessa fotografia de baixo, um dia de ato de rua, em que manifestantes caminham em frente à fortaleza. Nos bairros da região central da cidade, ao longo das últimas décadas, algumas torres residenciais passaram a compor a paisagem, juntamente com casas térreas e mangueiras, que são características da cidade. Entretanto, ainda há um predomínio de edificações de até quatro pavimentos, e essas torres residenciais estão espalhadas pela quadrícula ortogonal da cidade, mas não são predominantes na paisagem, apenas se destacam. A localização da cidade no encontro entre a linha do Equador e o rio Amazonas é exaltada nas músicas e poesias de artistas macapaenses. A linha do Equador está representada com essa linha tracejada branca no mapa. Ela coincide com a Avenida Equatorial, que se inicia na extremidade esquerda da imagem, no centro dessa rotatória, e vai até a extremidade direita, onde está o Rio Amazonas. No centro da rotatória que eu indiquei, está localizado o Monumento do Marco Zero do Equador, que foi construído para destacar a relevância dessa relevância da linha do Equador para a paisagem local. Ah, O marco emoldura o fenômeno astronômico dos equinócios de março e setembro. Agora que nós podemos ver um pouco da paisagem de Macapá de uma maneira um pouco mais abrangente, para que a audiência possa se situar e formar uma imagem na sua mente sobre o que é Macapá. Nós nos aproximamos da área de estudo do trabalho. Volto a destacar a Avenida Fábio em vermelho nessa imagem de satélite. A Avenida Fábio, essa via onde se concentram diversos edifícios institucionais, além de praças, comércio, residências, e por isso na via tem lugar diversas manifestações políticas. E na fábrica está se localizada a obra de Artigas e a quadra do Centro Cívico, do qual trata este trabalho. Na imagem de baixo nós vemos a esquina da quadra do Centro Cívico. Nesse mapa nós destacamos em vermelho a Avenida Fábio e no retângulo tracejado amarelo a localização da quadra do Centro Cívico na extensão da avenida, onde funcionam diversas secretarias do governo do estado. Nessa linha do tempo, eu consolido ah, essas efemérides que esses eventos históricos dos quais os quais eu mencionei na introdução da apresentação. Em 1943 para 1944, tem a instauração do Território Federal do Amapá. O Amapá mantém-se nessa condição até a promulgação da Constituição Federal de 88 e a efetivação desse processo de estadualização que só veio ocorrer no início de 1991. Nesse período, o Macapá teve um processo de desenvolvimento urbano que foi configurador da sua paisagem entre as décadas de 1940 e 1990. A produção arquitetônica desse período possui elementos da arquitetura moderna, mas poucos estudos analisam esses projetos, que podem apresentar sinais de uma descentralização da continuidade da arquitetura moderna no Brasil. A inauguração da sede da Divisão de Obras do Território do Amapá, que foi projetada por Artigas, ocorreu em 1970, como vemos destacado na linha do tempo, e a inauguração
do restante do conjunto edificado do Centro Cívico de Macapá foi inaugurado em 1981. Esse artigo toma a quadra das atuais secretarias estaduais do Amapá como estudo de caso para contribuir para o preenchimento dessa lacuna de estudos. É nessa quadra, como eu mencionei, que está localizada a divisão de obras do território do Amapá, e nós vemos nesse slide uma prancha do projeto da divisão de obras, que foi projetada por Artigas, é uma prancha que apresenta três cortes longitudinais e alguns detalhes estruturais do edifício. Aqui eu destaco um desses cortes, em que nós podemos observar que o projeto é basicamente determinado e definido por dois gestos projetuais principais. Um deles é a configuração da cobertura, que delimita o que vai ser considerado a área interna do edifício, e temos a configuração do chão, que integra o interior do edifício com com a paisagem externa. No centro do edifício, nós temos um átrio principal, iluminado zenitalmente, onde há também uma rampa sinuosa que conecta o chão ao pavimento do mezanino. Esse edifício, projetado originalmente para ser a divisão de obras do território do Amapá, hoje abriga a Secretaria de Infraestrutura do Amapá, de sigla CEINF, termo que eu utilizarei daqui por diante para me referir ao edifício. Nessa imagem da biblioteca do IBGE, sem identificação de data, nós vemos o conjunto construído para o centro cívico. O fotógrafo não enquadrou o edifício da CEINF, projetado por Artigas nessa foto, que estaria mais à esquerda. O objetivo desse estudo foi identificar estratégias arquitetônicas adotadas nos projetos dessa quadra, né? Duas dessas estratégias nós já vimos quando eu destaquei ao analisar o corte do edifício. Nós veremos que essas estratégias elas distinguem a quadra do Centro Cívico e seus edifícios das demais quadras, ao preservarem o caráter público dos seus espaços livres. Eu destaquei em amarelo o edifício projetado por Artigas na quadra do Centro Cívico, inaugurado em 1970. E no próximo slide, nós vemos o átrio iluminado zenitalmente e ocupado por essa grande rampa sinuosa que conecta o chão ao pavimento do mezanino. A análise que foi feita ao longo do trabalho, ela se fundamenta nos conceitos de tectônica, forma paisagem e espaço de aparição pública, trabalhados por Kenneth Frampton. Esse método, o método do trabalho, consistiu na análise à luz dessas categorias dos edifícios e da quadra, para compreender os gestos projetuais essenciais. Na fotografia da direita, nós vemos como a configuração da cobertura, que é sustentada por dois conjuntos de quatro pilares que a conectam ao chão, são importantes para a configuração desse projeto. Na imagem menor da esquerda, nós vemos como corredores que cruzam o edifício e, e o chão tem essa continuidade da sua porção externa para a sua porção interna. Esses gestos projetuais de configuração da cobertura e de configuração do chão
definem as relações dos edifícios com a paisagem, definem o grau de indeterminação do chão e o domínio público dessas relações. O gesto projetual de configuração do terreno, chamado por Frampton de earthwork, conecta o chão interno e externo ao edifício. Na imagem nós vemos o pavimento térreo do átrio central do edifício da CEINF. Vemos que na porção esquerda da foto é possível visualizar completamente a área externa por meio de um grande vão de acesso que conecta exterior e interior. E nós vemos à direita um pouco de luz natural adentrando a foto, que, que adentra no interior do edifício por uma das aberturas secundárias. Esse gesto projetual de configuração do chão e configuração da cobertura, eu argumento no trabalho que é repetido em escala ampliada na quadra do Centro Cívico, tornando, tornando essa quadra excepcional em Macapá pelo caráter, pela preservação do caráter público do espaço livre interno da quadra. Nessa fotografia, nós vemos a fachada norte do edifício da CENF à direita e o edifício de uma das outras secretarias, projetado em conjunto, na porção esquerda da foto. E essa é uma via de circulação interna da quadra, que é publicamente acessível. Por meio dos gestos projetuais de configuração do terreno e de configuração da cobertura, foram criados espaços de aparição pública, tanto internos ao edifício quanto internos à quadra. Na imagem, nós vemos o atual governador do Amapá recebendo jornalistas nesse acesso principal do edifício da CEINF, nessa área de transição entre o exterior e o interior, o principal, o principal espaço de conexão do edifício com a paisagem, por meio do chão e por meio da configuração da cobertura. Os projetos da sede da Divisão de Obras do Território do Amapá e do conjunto do Centro Cívico aproximam-se em suas estratégias, configurando-se como forma-paisagem, nos termos do Kenny Frampton, apresentando uma unidade e integração entre edifícios e paisagem. Aqui é mais uma via interna da quadra entre a fachada leste da CENF e outro edifício de secretaria. Essa estratégia de configuração do chão e configuração da cobertura e criação desses espaços de aparição pública são estratégias que se contrapõem à estratégia do objeto isolado, que é delimitadora de lotes privados e promotora da privatização e comoditização do domínio público, contra a qual Frampton propõe que se imponha resistência. Análises de outros projetos da Avenida FAB, que deverão continuar observando essa mesma abordagem dialógica entre tectônica e paisagem, configuração do terreno e da cobertura, assim como forma paisagem, poderão identificar outras estratégias relevantes além dessas, que poderão contribuir como uma renovada fonte de referência para a produção arquitetônica. Essas estratégias projetuais poderão oferecer contribuições significativas para a pesquisa e o ensino da arquitetura e urbanismo no Amapá, na região norte e até mesmo no Brasil, assim como para compreender cada vez mais profundamente quais são as continuidades e particularidades entre as arquiteturas modernas e contemporâneas no país. Como referências, utilizei Kenneth Frampton, professor amapaense Jadson Porto, o, o teórico da paisagem Alain Roger, entre outros. E gostaria de convidar os colegas presentes na audiência a fazer contato comigo através do e-mail joaomagnuspires@gmail.com, caso tenham alguma questão a tratar sobre o trabalho. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde.